Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai dar prosseguimento ao estudo da calculadora HP, dessa vez estudando o sistema de amortização. Esse é o capítulo, no caso, o capítulo 6, tá bom? Da calculadora. Eu pulei o capítulo 5 porque aí vocês ainda vão estudar ainda a questão do VPL da TI, tá certo? Eu vou explicar depois essa questão de análise de investimento de longo prazo na disciplina de administração financeira. Então, depois que vocês estudarem, aí eu volto, né, para o capítulo 5. Então, basicamente, esse capítulo 6 ele traz um pouco explicando sobre o que é amortização e depois ele traz, né, o sistema americano, o francês e o constante. A calculadora financeira, ela calcula basicamente apenas o sistema Price, né? Aqui está PICE, né? Mas é o sistema Price, que é o sistema francês. É o único sistema que ela calcula de forma nativa, né? Na calculadora. Mas isso não quer dizer que ela também não possa calcular os demais sistemas. A gente vai ver que dá para se calcular, né, esses outros sistemas e a gente vai fazer esses exemplos juntamente com vocês, tá bom? Então, eu montei aqui, né, um esquema. A gente vai supor aqui que nós temos uma dívida de 50 mil reais, tá bom? Então, a gente vai dizer que nós vamos fazer um empréstimo de 50 mil reais, considerando uma taxa de juros de 10% ao mês, tá bom? Durante 4 meses. Então, a gente vai considerar esses dados aqui, uma dívida de 50 mil, né? Eu coloquei 5 mil, mais 50 mil, considerando 10% ao mês durante 4 meses. E aí a gente vai calcular essa dívida nos 4 anos, tá bom? Então, só relembrando, no mês zero a gente tem só o saldo devedor, que seria os 50 mil, nem tem amortização, nem juros, nem prestação. Aí vamos, né, calcular. No caso, a gente sempre vai calcular primeiro os juros. Então, ó, limpa a calculadora, né, FCLX, né? Aí, no caso, a gente vai colocar ó, os 50 mil, aí Enter, né? Então, 50 mil, Enter. Aí depois a taxa, né? No caso 10, então 10. E aperta, né? O botão de porcentagem. Aí ele vai dar aqui 5 mil. Então, o valor aqui dos juros, 5 mil. Então, o passo a passo aqui no americano. Pegar o saldo devedor. Então, pega o saldo devedor, 50 mil. Enter. Depois, para calcular a questão do juro, você vai colocar a taxa, no caso 10, e apertar o botão de porcentagem. E aí ele vai calcular o juro. E aí a gente vai, esse saldo devedor, a gente vai só repetir, né? Porque não tem amortização, no americano não tem amortização, então a amortização só acontece no último mês, então a gente pode colocar isso daqui e ele vai pagar esse juro né, durante os 3 meses. Então a gente já pode colocar aqui, ó, os 5 mil, né? Esse saldo devedor ele vai permanecer. Aí quando for no último mês é que vai mudar, né? Porque no último mês ele vai continuar pagando o mesmo juro, só que ele vai amortizar esse saldo devedor aqui. Vai amortizar o saldo devedor. Então, você vai precisar somar esses dois últimos. Então, é só você pegar o que está lá na calculadora e apertar o botão de mais, que ele vai pegar os 50 mil que está lá na memória Y e somar com 5 mil. Então, é só apertar o botão de mais. Então, basicamente isso. Então, aqui vai dar 55 mil.
Então, basicamente, na calculadora, na HP, para calcular o sistema americano, você vai apertar basicamente essas teclas. Você vai pegar o saldo devedor e apertar Enter. Depois vai pegar a taxa e apertar esse botão de porcentagem e vai, né, fazer todo o trâmite, né? Vocês vão montar a tabela, né? Então vocês vão pegar a questão, vão montar a tabela e vão calcular, né, o sistema americano, mas basicamente você vai fazer basicamente só essas três continhas, né? E depois somar, né? Você vai precisar somar. Então vamos somar aqui, a amortização é 50 mil, vamos somar os juros. No caso aqui, os juros é, no caso, 4 vezes 5 mil, né? Então, 5 mil, Enter, aí 4 vezes, né? Vai dar 20 mil. Então, 20 mil. Aí aqui vai ser o quê? Vai ser 3 vezes 5 mil mais 55 mil, né? Se você quiser fazer 5 mil mais 5 mil mais 5 mil, fica até mais fácil. Aqui, ó, 5 mil mais 5 mil mais 5 mil vai dar 15 mil, né? Então, 15 mil, Enter, né? Aí 55, aliás, 55 mil mais, né? Aí vai dar os 70 mil. Pronto. O sistema americano, basicamente, é isso, tá certo? Para calcular na HP. Agora, vamos para o constante. O constante, como o próprio nome já diz, a amortização é constante. Então, a gente tem, lembre os mesmos dados, né? Quais são os dados? A gente tem um PV, né? Um PV de 50 mil, uma taxa de 10% ao mês e um N, né? De 4 meses, né? Então, aqui a gente lembra que no constante as prestações são constantes. Então, lembre que, no caso, aliás, a amortização é constante. Então, a primeira coisa a fazer é calcular o valor da amortização. Então, o saldo devedor no mês zero a gente tem 50 mil, né? Assim. Aí vamos calcular a amortização. Para calcular a amortização, a gente vai pegar os 50 mil e dividir por 4. Então, na calculadora, na HP12C. Na HP12C, vocês vão colocar assim, ó, 50 mil, Enter. Depois vão apertar o valor, né, o 4, e o botão de dividir, né? Então, vamos lá. Vou zerar aqui. No caso, 50 mil, Enter, depois 4 e o botão de dividir. Pronto, deu quanto? Deu 12.500, né? Então, esses 12.500 é o valor da amortização. Você pode colocar aqui, ó, no valor da amortização. Coloquei 12.500. Pode repetir durante os 4 meses. Aí, é só você pegar, no caso, o saldo devedor e subtrair com a amortização. Então, ó, você vai pegar, ó, você vai colocar o saldo devedor, ó, 50 mil. Depois vai apertar o botão X mais ou menos Y. E depois apertar o botão de menos. Ó, eu vou apertar 50 mil. Aí veja que o 12.500 está lá na memória Y. Eu vou apertar, trocar, né? X barra Y, né? Aí ele troca, aí depois menos. Aí ele subtraiu, no caso, 37.500. 1.500. Aí, no caso, 12 mil, né? 12.500 menos, né? Dá 25 mil. Aí vai só subtraindo até zerar. 25 mil, aí depois 12.500 menos,
Aí dá 12.500. E 12.500 menos 2.500 dá zero, né? Pronto. Aí essa aqui do juro, vocês vão pegar cada um desses, né, e calcular o juro. Então veja que é como se fosse a gente estivesse fazendo numa científica normal. Não tem mistério, né? É só você calcular como se estivesse calculando na calculadora científica normal. Então vou pegar aqui, ó, 50.000, os juros, né? O cálculo do juro. A gente vai colocar. No caso, sempre a gente vai pegar o saldo devedor, você vai pegar o saldo devedor, a questão dos juros. Você vai pegar o saldo devedor, colocar Enter, depois você vai pegar a taxa, no caso, né? O I, a taxa, o I que ele der, a taxa de juro, no caso aqui. Vou colocar até taxa para vocês não confundirem, porque não é para apertar o botão de I. Vai colocar o valor da taxa e depois apertar o botão de porcentagem. Aí ele vai calcular e vocês vão colocar aqui. Aí por último vocês vão somando. Aí vamos aqui. No caso, o primeiro saldo devedor é 50.000. Então 50.000. Enter. Depois a gente vai pegar 10, né? 10 que é a taxa e porcentagem. Então dá 5.000. Veja que os 50.000 tá aqui, ó. Né? Então, limpa a calculadora, né? Coloca o próximo saldo devedor, que é 37.500, Enter, depois 10, porcentagem. Dá 3.750. Agora o próximo. 25.000, né? Então, 25.000, Enter, 10, aí o botão de porcentagem, dá 2.500. E o último, né, que é 12.500. Então, 12.500, Enter, né? Aí 10, botão de porcentagem. Deu 1.250. E por último, a gente vai somar, né? Então, pega 12.500 mais 5.000. Então, 12.500, Enter, aí 5.000 mais 17.500. Aí, no caso, 12.500. Limpar aqui. 12.500. Eu coloco um zero a mais. Mais 3.750. Mais. Deu 16.250. Aí o próximo. Limpar a calculadora. 12.500, Enter, 2.500 mais, dá 15.000, e por último, 12.500, Enter, 1.250 mais, deu 13.750. Pronto, aí aqui, vou zero aqui. Então, aqui é só somar, né? A amortização. Quando eu somar aqui 12.500 mais 2.500 vai dar os 50.000. Os juros, né? Aí a gente precisa somar. 5.000. 5.000, Enter, né? Aí 3.750 mais 2.500 mais 1.250 mais. Aqui vai dar 12.500 de juros. Agora vamos calcular a prestação. 17.500. 17.500, Enter, né? Aí 16.250 mais 15.000 mais aí 13.750 mais. Aqui vai dar 62.500. Pronto. Então, basicamente, vocês vão fazer o sistema americano. O americano e o constante,
conforme vocês vinham fazendo, né, normal na científica. Agora muda aqui no francês. Vai mudar aqui no francês. Então, como é que faz no francês? No francês, vocês vão seguir esse passo a passo aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Vocês vão seguir esse passo a passo. Vocês vão apertar primeiro a tecla GEND, para dizer que é o sistema postecipado, né? Aí vão colocar o valor que der e apertar o PV. Então, vocês colocam o valor, né? O valor que for lá da dívida do saldo devedor. Vou até colocar aqui, ó, o saldo devedor e o PV. Aí vocês vão colocar a taxa e o I. Aí depois vocês vão colocar o período de tempo e o N. Depois vão apertar a tecla PMT. Aí eu vou colocar aqui, mas vocês, é como se fosse... Não, deixa eu baixar, né? Porque senão vocês não vão entender. PMT. Aí depois vocês vão apertar a tecla 1, F e a morte. Aí essa tecla, ela vai calcular os juros. Aí depois vocês vão aí aqui, ó, isso aqui vai calcular a prestação, né? Que calcula a prestação. Essa tecla 1F mais a morte vai calcular os juros. Aí depois vocês apertam a tecla X mais ou menos Y. Pedro, não estou entendendo nada, vocês vão já entender. Isso aqui vai calcular a amortização. Depois, aperta a tecla RCLPV. Aí aqui vai calcular o novo saldo devedor. Aí vocês vão repetir essa operação aqui, ó. Repete até zerar. Então, é só seguir esse passo a passo aqui, né? É só seguir esse passo a passo que vocês, a calculadora, ela vai calcular até o final. Então, vamos fazer, né? Aqui a gente tem, no caso, deixa eu só mudar aqui a cor. A gente tem um saldo devedor, né? Aqui a gente tem uma dívida de 500 mil, né? O nosso PV. Uma taxa de juros de 10% ao mês. E um prazo aqui de 4 meses. Então, lembra como é que a gente vai calcular aqui, né? Então, a gente vai colocar o seguinte. A gente vai colocar aqui, ó. 50 mil, né? Do PV. O 10I, né? O 10I. E o 4N. E seguir esse passo a passo aqui. Então, vamos lá. Então, à medida que vocês forem calculando, apertando, vocês vão preencher na tabela, tá bom? Então, vamos só preencher a primeira linha, né, da tabela. Só baixar aqui o tom do misto. Então, aqui, ó, vou colocar o saldo devedor, né, que é 50 mil. Não tem amortização, nem juros, nem prestação. Primeira coisa a fazer no sistema misto, aliás, francês, é calcular a prestação, né? Então, vamos calcular a prestação. Então, aqui, vocês vão apertar 50. Primeiro aperta o G Enter. Então, onde é que está o G Enter? Você aperta o G, onde é que está o Enter? Aqui no 8, né? Então, G Enter já entende que está no... Nem precisava apertar, mas vamos lá. Aí aqui, ó, 50 mil, aperta o PV, depois 10I, aí 4N, e por último aperta o PMT. Ele calculou aqui a prestação. Tá negativo, você deixa negativo, tá bom? Então, dá 15.773,54. Aí você vai pegar e vai copiar essa prestação aqui na tabela. Dá 15.773,54.
15.773,54, né? Então, você vai copiar aqui, ó, 15.773,54. Aqui é um 3. Pronto. Aí agora a gente vai seguir, né? A gente já calculou a prestação. Agora a gente vai fazer em cada linha. Veja aqui, ó. O 1F amorte vai calcular o juro. Aí a gente vai colocar o valor aqui. Aí quando eu aperto X, mais ou menos isso, vai calcular a amortização. Aí você vai colocar a amortização aqui. Depois aperta RCL, que é uma tecla, RCL, PV, aí ele vai calcular o novo saldo devedor. Então, você vai apertando essas 3 teclas até o final. Cada um vai ser uma linha, aqui do sistema. Então, aqui, ó, você vai apertar primeiro ó, a tecla F, e a tecla amorte. Aqui, ó, a morte fica aqui, ó, a morte. Ele deu 5.000. Então, tá negativo, mas você coloca aqui positivo. Então, 5.000 aqui. Ah, tá o azulzinho mais claro, né? Então, 5.000. Para calcular a amortização, aperta X mais ou menos Y. Então, essa tecla aqui, ó. X mais ou menos Y. Deu 10.773,54. Então, 10.773,54. Aí você aperta RCL PV. RCL, né? Ó, RCL PV. Aí ele vai dar um novo saldo devedor, que é 39.000, aí você vai copiar. 39.226,46. Aí, qual o próximo passo? 1F amorte. Aí você vai, como ele já tem a prestação, você não vem aqui por juro, aí você vai 1F amorte, né? 1, inteiro aperto a tecla 1, ó. 1, aí F amorte. Aí deu novo juro, 3.922,65, né? Agora, para calcular a nova amortização, aí você aperta a tecla X mais ou menos Y. Aí ele calcula a próxima amortização, que é 11.850,89. Aí agora, para achar o novo saldo devedor, você aperta RCL PV. Aí ele vai dar um novo saldo devedor, que é 27.375,57. Aí agora a gente vai para o juro, né? Para calcular o juro, 1F amorte. Aí vamos lá. 1F amorte. Aí o novo juro é 2.737, quanto? 56. Aperta a tecla X mais ou menos Y para dar a amortização. No caso, aqui, 13.000, né? 13.000 e 35,98. Para achar o novo saldo devedor, aperta RCL PV. Dá 14.339,59. Aí agora você vai baixar o juros, você coloca 1F amorte. Aí ele dá o último valor do juro, que é 1.433,96. Aperta X, mais ou menos Y, para dar o valor da amortização, que é, no caso aqui, 14.339,58, né? Dá quase uma diferençazinha, né? De 1 centavo. Que a gente pode até colocar 59. Por 1 centavo, ninguém vai morrer. Ele vai dar uma diferença de 1 centavo. Quando você for apertar RCLPV,
ele vai dar uma diferença aqui de 1 centavo. Mas aí, vocês lembram que sempre, mesmo calculando com a calculadora financeira, sempre dá uma diferença. Lembra que dava uma diferença de 1 centavo? Aí não tem problema, vocês vêm aqui e zero. Quando for a última amortização, você considera o último valor do saldo devedor, tá bom? Para poder fechar. Vejam que até a calculadora financeira ainda não fecha, tá certo? Então, é isso. Aí aqui é só você somar, né, os totais. Vamos só somar. Link para a calculadora, né? Então, 10.773,54. Aí, Enter, né? 11.850,89 mais 13.035,98 mais 14.339,59 mais. Então, fechou 50 mil, né? Aí, vamos somar aqui os juros. 5.000, Enter, né? 3.922,65 mais 2.737,56 mais 1.433,96 mais. Então, deu 13.094,17 de juros. Aí, vamos só somar aqui o total da prestação, 15.773,54. Eu fiz errado, peraí, viu? 15.773,54, Enter, 4 vezes, dá 63.094,16, né? 63.094. Colocar 17, né, para fechar. Pronto. Então, o francês é basicamente isso. Você vai repetindo, né, esse passo a passo até finalizar, né, para dar certo. Aí, o misto, vocês ainda lembram, né? O misto vai ser basicamente com os outros, né? O que a gente vai fazer? A gente vai calcular as prestações, né? E aí, fazer o cálculo. Aí eu vou fazer o cálculo das prestações de forma na calculadora mesmo, e aí vocês vão depois fazendo em casa, né, a atividade. Então, só para finalizar, para não ficar uma aula muito grande, né, eu vou fazer aqui, então, 50 mil, né, vamos calcular as prestações. Então, aqui, ó, vou pegar a primeira prestação do constante, que é 17.500. Então, é 17.500, Enter, né? Aí eu vou pegar a prestação aqui do constante, do misto, né? Que é 15.773,54 e somar, né? Dá 33.000. Lembre que tem que fazer uma regra. É melhor fazer, né? Porque senão vocês não vão saber. PMT1. Então, deixa eu pegar que eu já copiei, aí eu vou só copiando aqui embaixo, fica mais fácil, para não ter que só voltar. Então, aqui, ó, é 17.500 mais 15.773,54 dividido por 2. PMT2, no caso, 16.250 mais 15.773,54 dividido por 2. PMT3. Deixa eu baixar aqui. 15.000 mais 15.773,54 dividido por 2. E o PMT4 é igual a 13.750 mais 15.773,54 dividido por 2.
Aí a gente vai, né, calcular, né, quanto é que dá. Então aqui veja que eu já tinha somado, quando eu divido aqui por 2, vai dar 16.600. Eu já vou colocar aqui para não ter que copiar duas vezes. 16.636,77. Aí fazendo agora o outro, né? FCLX. 16.250, aperta o botão de Enter, aí depois 15.773,54, botão de mais. Aí aperta 2, dividido. Dá 16.011,77. Agora o próximo. 15.000, Enter. Aí 15.773,54 mais 2 dividido. Dá 15.386,77. Aí vamos para o último. 13.750, Enter, 15.773,54. Mais, né? 2 dividido. Que vai dar 14.761,77. Pronto. Aí é o seguinte. Aí a gente vai fazer o seguinte na HP. Vocês vão pegar o saldo devedor. No caso, o saldo devedor. Vocês vão pegar os 50.000, apertar Enter. Depois, como a taxa de juros aqui é 10%, vocês vão colocar o 10 e a porcentagem. Ele vai calcular o juro. Aí, vocês vão apertar o valor da prestação. No caso, 16. Aí vocês vão apertar a prestação. No caso, o valor que tiver da prestação, que é, nesse caso aqui, 16.636,77. Vão apertar a tecla X mais ou menos Y para modificar. Depois menos, né, para dar o valor da amortização. Aí depois aperta 50.000, né? Depois X mais ou menos Y. E depois aperta o botão de menos. Aí pronto, aí vai fazendo esse passo a passo, né, para poder sempre dar o valor. Então vai pegar o saldo devedor, apertar o 10 a porcentagem, depois pega o valor da prestação. Deixa eu colocar aqui de forma que vocês entendam. Vocês vão pegar na HP, né? Vocês vão pegar o saldo devedor, né? Apertar Enter. Só da primeira vez. Aí vão pegar 10, a taxa, né? O que está sem taxa. Vocês não confundir com I. E apertar o botão de porcentagem. Depois vocês vão pegar o valor que tem da prestação, que a gente já calculou. Aí depois aperta o botão X mais ou menos Y. Aperta o botão de menos. Depois digita o saldo devedor anterior. O botão de X mais ou menos Y. E depois o botão de menos. Pronto, aí vocês vão fazendo isso até zerar. Vamos fazer aqui. Conforme a gente for fazendo, a gente vai escrevendo, tá bom? Então vamos lá. Zero a calculadora. Vocês vão apertar o saldo devedor, que é 50.000. Então 50.000. Enter. Aí a taxa, que é 10, né? 10, aí por cento. 50.000. Então 50.000. Deixa eu mudar aqui a cor.
Aliás, 5.000, né? Tá aqui, 5.000. Aí agora a gente vai colocar a prestação, né? Então, prestação, que é 16.636,77. Aí troca, né? X mais ou menos Y. Aí vocês apertam o botão de menos. Aí ele vai dar o valor da amortização aqui, que é 11.636,77. Aí nem precisa apertar não, é só aí o menos de novo. Porque ele já está com 50.000 lá na calculadora. Então é só apertar o menos de novo. Pode apertar o menos 2 vezes. Porque ó, ele ficou com 50.000 armazenado ó, na Y. É só apertar o botão de menos. Aí ele deu um novo saldo devedor, que foi 38.363,23. Pronto. Aí aqui, ó, você tem o saldo devedor. Aí você vai seguindo, né? Seguindo esses dados aqui, ó. Saldo devedor, enter, taxa, porcentagem. É só seguir esse passo a passo aqui, ó, que não tem erro. Saldo devedor, aperta enter, depois a taxa, porcentagem, depois dita o valor da prestação, aí aperta X, mais ou menos Y, depois aperta menos para dar o valor da amortização, depois menos para dar o novo saldo devedor. Só seguir esse passo a passo e finaliza até o final. Então aqui, ó, aperta enter, né? Aí vai 10, né? 10 porcentagem. Aí vai dar o valor do juro aqui, que é 3.836,32. Aí você vai e digita o valor da prestação que tem lá. No caso aqui, ó, 16.011,77. Aperta o botão de X, mais ou menos Y, depois o botão de menos. Aí ele vai dar o valor da amortização, que no caso aqui é 12.175,45. Aí aperta o botão de menos de novo, ó, porque ele vai pegar o valor que está na Y, que é o saldo devedor anterior, ó, e diminuir com o valor da amortização. Aí vai dar 26.187,78. Aí aperta Enter, aí 10, valor de porcentagem. Aí vai dar o valor do juro, que é 2.618,78. Agora você vai pegar o valor da prestação e escrever, né? Aí vocês vão digitar 15.386,77. Aí aperta o botão de X mais ou menos Y, né? Aí depois menos. Aí aqui vai dar 12.767,99 e aperta o botão de menos de novo para dar um novo saldo devedor. Então aqui deu 13.419,79. Aí vocês vão apertar Enter, aí depois 10, valor de porcentagem. Aí aqui vai dar 1.341,98. Aí digita o valor da última prestação, que é 14.761,77. Aperta o botão de X mais ou menos Y. Aí depois o botão de menos. E deu o valor da amortização aqui, que é 13.419,78.
1.301,79, que é exatamente o valor do saldo devedor aqui, né? Aí, quando você aperta o botão de menos, ele quase zera, né? Se eu apertar F2 aqui, quase vai zerar, mas aqui é o mesmo valor. 13.419 vai dar zerado. Então, aqui é só a gente somar, né? Os valores. Então, vamos somar aqui, ó, o valor da amortização. 11.636,77, Enter. Aí, 12.175,45 mais 12.767,99 mais 13.419,79 mais. Então, fechou 50 mil, né? Aí, vamos calcular aqui o valor dos juros. CLX, 50 mil, aliás, 5 mil, Enter. Aí, 3.836,32 mais 2.618,78 mais 1.341,98 mais. Então, aqui vai dar 12.797,08. Aí, vamos calcular o valor total das prestações. 16.636,77. Enter. 16.011,77 mais aí 15.386,77 mais 14.761,77 mais aí aqui vai dar 62.797,08. Pronto. Então, basicamente isso, né? Então, gente, é basicamente isso. Para fazer um misto na HP, é só seguir esse passo a passo. Você vai pegar o saldo devedor, pegar a taxa, apertar o botão lá de porcentagem, né? Copia o valor da prestação, aperta o botão de X mais ou menos Y, aperta o botão de menos para achar a amortização, depois aperta o botão de menos de novo para achar o novo saldo devedor e vai seguindo até zerar. Então, vocês vão rever esse vídeo justamente para resolver os exercícios. Eu quero que vocês construam as tabelas, né, para calcular os 4 sistemas de amortização.